Vamos ao sétimo vídeo da nossa aula 3. Vamos falar da dimensão da soma de dois subespaços. Bem, seja W um espaço vetorial sobre R de dimensão finita. Se U e V são subespaços de W, então a dimensão da interseção entre U e V mais a dimensão do espaço vetorial formado pela soma de U e V vai ser igual à dimensão de U mais a dimensão de V. Vamos provar isso. Seja B1 uma base da interseção. Veja que B1 tem os vetores U1, U2 até o R. Pelo teorema do completamento, a gente sabe que a interseção está contida em W. A gente sabe que a interseção vai estar contida em U e também vai estar contida em V. Então, pelo teorema do completamento, a gente tem vetores em U que completam a base da interseção até que você obtenha uma base de U, que seria, no caso aqui, os vetores V1, V2 até Vs, que você acrescenta aos vetores U1, U2 até o R, de tal forma que você tem B2, que é uma base de U. Da mesma forma, você tem W1, W2, Wt em V, que completam a base da interseção, chegando até a base de V. Então você tem que o B3, que tem os vetores U1, U2 até o R, e depois W1, W2 até Wt, também é uma base de V. Bem, então temos uma base para interseção, temos uma base para U e temos uma base para V. Vamos então mostrar que esse conjunto B, que vai ter os vetores da base da interseção, vai ter os vetores que complementam a base para se tornar uma base de U, e vai ter os vetores que complementam uma base para se tornar uma base de V. Vamos mostrar que esse conjunto B é uma base da soma, né, do espaço vetorial formado pela soma de U e V. Bem, para mostrar que é uma base, primeiro precisamos mostrar que gera e depois mostrar que a combinação linear nula só é possível com coeficientes nulos. E assim, esse conjunto é um conjunto LI. Bem, então seja W um elemento que pertence a U mais V. Bem, então W se escreve como U mais V, onde U é um elemento de U e V é um elemento de V. Então, dessa forma, eu posso escrever uma combinação linear para U com os elementos da base de U. A base de U é o nosso B2, né? Então eu faço α1 U1 mais α2 U2, etc. até αr o R, e complemento com αr mais 1 V1, αr mais 2 V2, etc. até αr mais S, né? Porque eu tinha R até chegar aqui, e eu tenho S vetores depois, que são os vetores que fazem o complemento. Então eu chego no final aqui com R mais S vetores. Isso com os αi sendo números reais desde o primeiro até o último, ou seja, com I variando de 1, 2 até R mais S. Façamos a mesma coisa para o vetor V, né? Para esse vetor V aqui. A gente escreveu U como essa combinação linear e vai escrever o vetor V também como uma combinação linear. Então V vai ficar beta1 U1, beta2 U2, etc. até beta R o R, e vai ter que ser complementado, né? Mais beta R mais 1 W1, mais beta R mais 2 W2 até beta R mais T WT, onde esses beta J são números reais desde o primeiro até o último, ou seja, com J variando de 1, 2 até R mais T, que até aqui nós tínhamos R e tínhamos depois T vetores que complementavam a base de V. Pois bem, escrevemos então o vetor U e o vetor V nas suas respectivas bases. Bem, sendo assim, o W é a soma, né? Você vai somar essa escrita do vetor U, onde você tem o α1 multiplicando 1, α2 multiplicando 2, etc., com essa outra escrita do vetor V. Então, vai aparecer o vetor U U1 duas vezes. Então, você coloca o vetor U1 em evidência, ele estará sendo multiplicado por α1 na escrita do vetor U na sua combinação linear, e vai estar sendo multiplicado por beta1 na escrita do vetor V. Então, isso continua para U2, que na escrita do vetor U ele estará sendo multiplicado por α2, e na escrita do vetor V ele estará multiplicado por beta2, e assim por diante, né? Essa então é a combinação linear que representa o vetor W, que é justamente formado pela soma de U mais V. Ok? Bem, então a gente acabou de escrever W como uma combinação linear dos vetores U1, U2 até o R, depois V1, V2 até Vs, e depois W1, W2 até Wt.
mas isso são justamente os vetores do conjunto B. Então a gente conseguiu mostrar que W se escreve como uma combinação linear dos vetores do conjunto B. Em outras palavras, W é gerado, né, pelos elementos do conjunto B. Como W era um elemento qualquer do espaço vetorial W, então a gente acabou de mostrar que, na verdade, W era um vetor qualquer da soma de U mais V, então a gente acabou de mostrar que a soma de U mais V é gerada pelo conjunto B. Então precisamos mostrar agora que B é LI. Como é que a gente faz isso? Bem, a gente faz uma combinação linear. Então sejam gama 1, gama 2 até gama mais, R mais S mais T, porque é a quantidade de vetores que a gente tem aqui, né? Até aqui você tem R, depois você tem até aqui S e depois até aqui você tem T. Então o total de vetores em B é justamente R mais S mais T, que são números reais, tais que a gente vai escrever essa combinação linear dos vetores de B e vai igualar a zero. Bem, a gente quer mostrar que todos os coeficientes aí envolvidos, todos esses gama i's, são nulos. Bem, vamos fazer então o seguinte. Vamos pegar esses vetores W1 até WT e vamos passar para o outro lado da igualdade com os seus respectivos coeficientes. Quando a gente faz isso, todos eles vão mudar de sinal, né? Vão ficar aqui menos do outro lado. Notem então o seguinte, do lado direito você tem vetores que estão no conjunto V, enquanto que do lado esquerdo você tem vetores que estão no conjunto U, ou seja, no subespaço vetorial U, são os vetores que estão, é o vetor que está à esquerda, e no espaço vetorial V é o vetor que está à direita. Portanto, esse vetor aí representado, tanto à direita como à esquerda, como é um vetor só, porque eles são iguais, tem que ser um vetor que está na interseção. Então, vamos escrever isso. Isso mostra que o vetor que está do lado direito, né, que é formado pela combinação linear dos WI's, que a gente passou todos para a direita, ele pertence à interseção, pois o lado esquerdo da última igualdade é uma combinação de vetores da base U, logo está em U, e o lado direito está em V, porque são os vetores do complemento da interseção para chegar a uma base de V. Pois bem, esse cara pertence à interseção. E o que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir que dá para escrever uma combinação linear de vetores da base da interseção que são iguais a esse vetor que também está na interseção. Em outras palavras, a gente pega esse vetor aqui, que é escrito como essa combinação linear, e escreve como uma combinação linear dos vetores o 1, o 2, o R, que é justamente a base da interseção, que nós chamamos desde o início de B1. B1 que é a base da interseção, o 1, o 2 até o R. Pois bem, conseguimos escrevê-lo como combinação linear dos elementos da base da interseção, com esses com esses lambdas i sendo números reais. E o que a gente conclui com isso? Assim, a gente conclui que lambda 1, 1, lambda 2, o 2, etc., passando todos esses WI's para o outro lado, né? Então, mais a parte do WI, tudo isso daqui vai ser igual ao vetor nulo, né? Porque nós passamos todo mundo para o mesmo lado da igualdade, então isso ficou igual ao vetor nulo. Mas o que acontece? Quando a gente faz isso, os vetores que aparecem são justamente o 1, o 2 até o R, e depois W1, W2 até WT. E isso é exatamente a base do subespaço vetorial V, né? Observem, vai ser justamente a base do espaço vetorial V aqui. Deixa eu ver. Onde B3, né? B3 é a base do espaço vetorial V. Esses vetores que aqui estão são justamente os vetores que aparecem aqui nessa combinação, tá certo? Ora, mas então se é uma base de um espaço vetorial, todos esses coeficientes têm que ser zeros. Então a gente conclui aí que lambda 1, lambda 2, lambda R e também gama R mais S mais 1, gama R mais S mais 2, etc., até gama R mais S mais T são todos nulos. Lembre-se o que a gente está querendo fazer. A gente está querendo provar que os vetores dessa combinação linear aqui, os coeficientes dessa combinação linear aqui são todos nulos. A gente acabou de mostrar que daqui em diante, esses que multiplicam o W são todos nulos, os coeficientes. Ora, se todos os coeficientes daqui em diante são todos nulos, então eu posso tirá-los dessa combinação linear
e escrever a seguinte igualdade. Já que todos esses coeficientes aqui são nulos, eu posso escrever aquela combinação linear sem a parte do W, ou seja, gama 1, o 1, gama 2, o 2, etc. Gama R, o R, e assim por diante até o gama R mais S vezes V. Essa combinação fica nula porque a gente tirou os vetores W que tem coeficiente zero. E como B2 é base, temos que B é LI, porque esses caras aqui são justamente os vetores que compõem a base B2. Então, se eu tenho uma combinação linear dos vetores da base B2 dando um vetor nulo, é porque todos esses coeficientes aqui são nulos. E aí completa o que a gente queria mostrar, porque a gente queria mostrar que também os gama 1, gama 2, etc., até o gama R mais S, também são nulos, né? Isso completa os coeficientes que a gente queria mostrar que eram nulos. Bem, conclusão, como B é LI e B gera U mais V, que a gente já tinha visto antes, nós podemos concluir que B é uma base de U mais V, pois todos os coeficientes claramente são nulos. Isso, porém, não termina a nossa demonstração. Precisamos mostrar ainda a relação entre as dimensões. Façamos isso. Concluímos, então, que a dimensão da interseção vai ser R, porque a base B1 da interseção, ela tem os vetores o 1, o 2, o 3, etc., até o R. A dimensão de U mais V é justamente a quantidade de vetores do conjunto B que a gente acabou de demonstrar que é base de U mais V. Ele tem R vetores do tipo U, né, os U's, depois você tem S VI's e depois você tem W TWI's. E assim você tem que a dimensão de U mais V é R mais S mais T. A dimensão de U vai ser R mais S, que são os U's mais os VI's, e a dimensão de V vai ser R mais T, que são os U's mais os WI's. Então a gente pode dizer que a dimensão da interseção mais a dimensão de U mais V vai ser R, que é a dimensão da interseção, mais R mais S mais T. Mas isso vai ser igual à dimensão de U, que é R mais S, mais a dimensão de V, que é R mais T. Veja que, a menos dos parênteses, essa relação aqui, essa soma, é exatamente a mesma soma que essa aqui, né? Então, realmente isso é verdade, isso prova o que a gente queria. Como queríamos demonstrar, temos o resultado. Bem, agora devemos mostrar um exemplo, mas vamos deixar o exemplo para o próximo vídeo.